Professor Edmilson Sá, o que o senhor tem a comentar, a esclarecer, a dizer a respeito dessa lei 13.146/2015, mais conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Um abraço, muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Fórum FM. Olha, é um avanço. Em direito a gente percebe e aprende que lei específica, ela se sobrepõe sobre lei geral. Nossa grande lei geral é a Constituição brasileira. E dentro dela, ela abre espaço para a criação de leis específicas, que vai regrar determinados assuntos. A gente percebe isso com o Código de Trânsito, a CLT, entre outras leis que foram criadas a partir dessa lei geral. E em julho do ano passado, a Presidência da República, ela sancionou a Lei 13.146 e já ganhou o nome de Estatuto da Pessoa com Deficiência. E dia 6 agora, 6 de janeiro, quarta-feira passada, ela entrou em vigor. E qual o grande... objetivo? Isso, o grande objetivo. Ela vai agora regrar todas as questões com respeito à pessoa com deficiência. Desde 2009, até o termo começou a mudar. Eu lembro que as pessoas falavam deficiente físico, necessidades especiais, mas já há mais de 5 anos a gente já fala pessoa com deficiência, porque significa qualquer pessoa com qualquer tipo de deficiência. Exatamente, então a nomenclatura agora é essa. E ela... Eu separei aqui pelo menos cinco pontos básicos. Educação, saúde, cultura, lazer, trabalho e direitos civis. Então, há um avanço aí expressivo, certo, nessas questões, e eu acho que a gente precisa realmente pontuar quais, ou pelo menos fazer com que a população perceba o quanto que mudou e o quanto que ainda vai mudar com respeito a essa lei. Professor Edmilson, eu tenho observado, eu tenho notado o seguinte, que uma das maiores dificuldades dos deficientes é o aspecto acessibilidade. O senhor tem que se deparado com isso, não? Constantemente. Como sou cadeirante agora, vai fazer 22 anos, agora em fevereiro, e eu estudo numa faculdade de Direito que precisa aprender a fazer Direito. Não tem uma rampa da entrada da rua para a calçada dessa instituição. Ou seja... Isso... Veja que incoerência. Exato. Uma faculdade de Direito que ensina Direito, exato, desrespeitando os direitos. Exatamente. Só nesse Brasil fantástico, né? Só. Alguns podem até dizer o seguinte... não, mas a gente colocou uma rampa, vai colocar rampa, mas acessibilidade não significa só rampa. Exatamente. Certo? Acessibilidade é muito mais do que isso. Acessibilidade é não ter que pedir licença. Se o espaço é acessível, eu tenho falado muito isso nas minhas falas, eu acho que aqui eu preciso fazer essa provocação. Santa Rosa, né? Exatamente, desde pequenininho. Quando eu entro aqui na sua sala, ou quando eu estou na rua, ou quando eu estou dando aula, o que as pessoas veem primeiro em mim? Eu ou a minha cadeira de rodas? Para onde está indo nossos olhos? Para a cor da pele do outro? Para a aparência? Ou para ela de verdade? Então, essa provocação precisa ser feita. Para onde nós temos olhado? O que é mais importante no outro? A aparência dele, dela? Ou dentro dela, ou a pessoa dela? A maior aparência, na minha concepção, é a interior. Perfeito. Essa é verdadeiramente espiritual. Sim. E quando eu entrei aqui, Santa Rosa, você olhou para os meus olhos. Você não olhou para a minha cadeira de rodas. Então isso faz toda a diferença. Então a gente pensar dessa maneira, já pensa de maneira acessível. Certo? E quando você falou sobre a questão da acessibilidade, por exemplo, essa nova lei, ela agora vai obrigar os poderes públicos, municipal, estadual e União, a adequar, a adaptar todas as calçadas do país. Pelo menos em lei, Santa Rosa... Sinceramente, professor Edmilson, o senhor acredita nessas mudanças, nesse país esculhambado, onde as leis são constantemente desrespeitadas? Lá no fundo, no seu âmago, você acredita nessas mudanças?
Eu vou responder de uma outra maneira. Essa sua pergunta é maravilhosa, certo? Há momentos, Santa Rosa, em que dificilmente você consegue mudar alguma coisa ao teu redor. Dificilmente. Isso acontece com todas as pessoas. E normalmente as mudanças imediatas. Exatamente. Então, quando você se deparar em um momento que tu não puder mudar mais nada ao teu redor, tu ainda pode mudar uma coisa. Assim mesmo. E talvez essa seja a maior mudança, certo? A partir do momento que a população, que o povo brasileiro perceber e mudar a si mesmo, mudar por dentro, as outras mudanças exteriores acontecerão normalmente. Exatamente, elas vão ocorrer normalmente. Então, eu acredito nessa mudança, mas agora sim, respondendo a tua pergunta, sinceramente, vai ter muita briga. A gente, por exemplo, para que se coloque uma rampa lá agora, infelizmente eu vou ter que acionar o Ministério Público e entrar com ação de ajuste de condutas. E infelizmente, só dessa maneira, na maioria das vezes, é que as mudanças vão ocorrer. Quando você busca o Estado, certo? E ele força essas mudanças. E através dos órgãos competentes, que só podem agir diante de informações, diante de denúncias. Sim, principalmente diante da provocação. Quando ele percebe, ok. Mas eu acho que é um papel fundamental também da população. Há uma coisa que eu tenho percebido desde alguns anos, algum tempo atrás, eu quando, por exemplo, chego no Unicompra e quero estacionar o carro lá. Eu vou ser sincero, eu não lembro de uma vez sequer que eu estacionei o carro na vaga da pessoa com deficiência. Então a gente vai lá, tira foto, a gente publica nas redes sociais e a gente percebe o quanto que as pessoas veem isso como uma afronta mesmo, um cerceamento de direitos. E a gente percebe também, eu acho que esse é o grande barato hoje em dia, a informação Santa Rosa ela foi democratizada, não dá para esconder mais nada. É uma verdade. Exato. Então todo mundo tem acesso a tudo, principalmente a informação, certo? Então a gente vai usar também os meios de comunicação, as redes sociais, para a gente levar essas questões. É porque a maior vitória do homem é a vitória sobre si mesmo. Você pode cair, né? Mas você tem que levantar-se, você não pode desistir, você tem que ser perseverante acima de tudo, né, professor Edmilson? Perfeito. Por exemplo, nós temos, são dados da Unesco e aqui no Brasil do IBGE, pelo menos de 14,5% a 15% da população brasileira tem um tipo de deficiência. Eu fiz as contas, dá pelo menos 30 milhões de pessoas no Brasil com deficiência. Palmeira dos Índios... Um número considerável. Enorme. 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 Aqui em Palmeira dos Índios, dos 70 mil, Santa Rosa, habitantes, pelo menos 10 mil pessoas têm um tipo de deficiência. Onde elas estão? São 10 mil pessoas. Por exemplo, eu estudo na maior... estudava, né? Eu hoje sou professor na maior escola estadual daqui do interior, que é o Colégio Estadual Humberto Mendes, e há muito tempo não tem um adolescente, uma pessoa com deficiência estudando lá. Nem nas escolas particulares. Existe, também. Então, com isso o senhor quer dizer que existe um processo discriminatório? Um processo... ele vai ser discriminatório quando as escolas não oferecerem acessibilidade. Isso já foi ultrapassado, né? Por exemplo, as escolas municipais têm ônibus já com adaptação e as escolas já fizeram suas adaptações, pelo menos a maioria. As escolas estaduais também. Talvez o grande problema agora é tirar essas crianças de casa, certo? Para as escolas. São as famílias perceberem a importância delas saírem de casa e irem para as escolas. A escola hoje precisa ser um espaço acolhedor, mas quando a escola... eu vou dar um exemplo. Há 15 anos atrás, quando eu estava terminando no Humberto Mendes, quando eu queria usar o banheiro Santa Rosa, eu precisava sair da escola, ir para a minha casa, usava o banheiro, voltava para a escola e continuava a estudar. Hoje, todas as escolas, por obrigação, né, por força da lei, tem banheiros adaptados, tem rampas.
tem algumas outras processos de adaptação, ou mobiliário adaptado. Mas, com tudo isso, com esses avanços, onde estão nossas crianças com deficiência?